Boa noite a todos. Boa noite. Continuamos o nosso estudo sobre a providência divina. Terminamos o encontro passado fazendo alusão à oração em nome de Jesus. Tudo aquilo que nós pedirmos ao Pai em nome de Jesus é a promessa de Jesus, Ele atende. E citamos para isso João capítulo 14, de 13 a 14, vamos de novo olhar. É sempre bom começar o encontro com o último texto do encontro anterior. E tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, vô-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Qualquer coisa que me pedirdes em meu nome, vô-lo farei. Bem, é uma promessa bem contundente, bem explícita, não deixa dúvidas. Se fossem muitas coisas, apareceria muitas coisas. Mas repare o versículo 14, qualquer coisa. Mas dissemos também no programa anterior, que esta oração, feita em nome de Jesus ao Pai, que obtém tudo, não tem como causa eficiência o nosso mérito, causa eficiente o nosso mérito, como se Deus concedesse porque nós merecemos. O Pai, antes de toda a eternidade, já sabe do que nós necessitamos. Lembram disso? O vosso Pai sabe do que vos é necessário antes que vós lhe peçais. Vamos de novo a esse texto do Evangelho segundo Mateus, porque ele é fundamental. Mateus 6, de 7 a 8, o versículo que interessa é o 8º, mas é importante a gente ler os 2 versículos, todos juntos. Nas vossas orações, não multipliqueis as palavras, como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vós lhe peçais. Esse texto sobre a divina providência é obrigatório sabermos de cor. Deus é providente, Deus cuida de tudo, Deus sabe de tudo. Não rezamos a Deus para que Ele saiba. Vejam o que diz o versículo. Ele sabe o que vos é necessário antes que vós lhe peçais. Então não pedimos para que Ele saiba. Ele já sabe desde toda a eternidade do que necessitamos, do que nos é necessário. Ele sabe se vamos pedir, o que vamos pedir, quantas vezes vamos pedir, e já sabe o que vai nos dar. Lógico, Ele é Deus. Ele não sabe apenas do que é necessário. Sabe também o que vamos pedir, quantas vezes vamos pedir, as disposições com que vamos pedir, e já sabe o que vai nos dar. Ou o que não vai nos dar, mas vai nos dar alguma coisa. Então, por favor, esse versículo, olha, você peça a Deus para que Ele saiba. Não se pode dizer uma coisa dessa, por causa desse versículo. Então, nós pedimos então para quê? Foi o assunto da aula passada. Quais foram os padres da igreja, quais foram os santos que nós citamos com cada afirmação belíssima? Citamos Santo Tomás de Aquino, citamos Santo Agostinho, citamos São João Crisóstomo, citamos São Gregório Magno, São Gregório Magno, Santo Tomás de Aquino. Pronto, citamos estes autores. Não é o momento de repetir, senão a gente não avança, a gente vai ficar repetindo o que está na aula passada. Quem não veio na aula passada, vai assistir no YouTube a 200ª aula, porque essa já é a aula 201ª, ou seja, a aula de número 201.
É um marco considerável, viu? Uma aventura nossa que já vai com tantos programas. Muito bem. Então, cravem bem os olhos aqui. Nessa frase, ele sabe, vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vós los peçais, significa tudo quanto sucede, a maneira como sucede, as causas que levam as realidades a serem o que são, e os meios que Deus utiliza para a consecução dos seus fins, tudo isto está previsto por Deus desde toda a eternidade. Isso não significa dizer que a história dos homens é uma história de marionetes, onde tudo está de forma fixista, já que Deus sabe de tudo, já que Deus conhece tudo, que as coisas acontecem porque tem de acontecer. Não. Deus conhece tudo em previsão da nossa liberdade, da nossa ousadia, da nossa covardia, da nossa negligência, ou da nossa petulância, ou da nossa maldade, ou da nossa frieza, ou do nosso orgulho, ou do nosso mau caratismo, mas também do heroísmo, da magnanimidade, da ousadia, da intrepidez, da coragem, da bravura de outros. Tudo isso Deus conhece. Conhecer eternamente não significa dizer que aquilo que vai acontecer no futuro com a decisão do homem, seja para o bem ou seja para o mal, que o homem não seja responsável pelos seus atos. É claro, eu repito, permanecerá sempre um mistério. Um Deus que conhece tudo a respeito de uma história que é feita com decisões livres. Portanto, decisões onde Deus não força o mal, não impede o malvado de fazer o mal, não obriga o malvado a fazer o mal, respeita o malvado quando ele quer praticar o mal, nem força o bom a praticar a bondade, mas concorre com a decisão do homem quando ele pratica a vontade de Deus, mas respeitando a sua capacidade. É um concurso, Deus só concorre. Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Lembram disso em Romanos 8:28? Deus coopera em tudo. Deus não coopera para o mal. Deus não coopera com o perverso. Deus não coopera com qualquer tipo de pecado, mas permite. E tudo isso Ele sabe desde toda a eternidade. Sabe, portanto, de cada pessoa, de cada centímetro, de cada decisão, feita com inteligência e com vontade. Porque Ele sabe, antes que nós peçamos a respeito dos pedidos, mas não apenas a respeito disso, porque aquele que sabe antes que as coisas aconteçam, sabe não somente a respeito das orações que vão ser formuladas, mas de cada ato humano. Eu repito, isso é um mistério. Mas um mistério que não significa dizer, já que Ele sabe de tudo, eu vou cruzar os meus braços e a minha liberdade é irrelevante, absolutamente. Aquele que conhece tudo e todas as coisas, todos os acontecimentos, antes do tempo, conta com a nossa liberdade e respeita esta mesma liberdade quando nós decidimos praticar o mal. E é nisso que consiste o mistério insondável, o mistério abismal da divina providência. Se Deus sabe de tudo aquilo que vai acontecer, este mesmo Deus eterno, que conhece todas as coisas, que tem sobre si, que tem sob o seu domínio, como permissão no caso dos maus e como vontade no caso dos bons, na aventura humana, todos os acontecimentos, leva em conta também a oração como uma das causas ordenadas para que a divina providência produza os seus efeitos. Vou dar um exemplo para vocês.
A mãe é um exemplo bem simples. A mãe idosa não pode fazer um certo reparo na casa, porque mora sozinha, o filho mora ali perto, a outra filha mora ali perto, todos moram juntos, enfim. E aconteceu ali alguma coisa, algum reparo na casa, que para ser concretizado, ele vai precisar de algumas providências. O cano estourou, sei lá. Então, ela não pode fazer absolutamente nada, coitada, ela está na cama. Então, ela aguarda a chegada do seu filho. O máximo que ela pode fazer é telefonar para o filho. Liga para o filho. Meu filho, vem aqui em casa porque estou com esse problema. A mãe já sabe que quando o filho chegar, o filho vai tomar as seguintes providências. Vai ligar para o encanador. O encanador vai chegar. Ele então vai determinar: o encanador quebre aqui esta parte da parede, porque o cano que estourou está aqui. Diga quantos metros de cano eu preciso comprar. Compre tantos metros de cano, compre vedacite, compre 4 ou 5 peças de cerâmica para cobrir depois, compre isso, compre aquilo outro. E ele sai, e todas essas providências ele vai tomar. E tomadas as providências, o problema fica resolvido. Muito bem. Ocorre que essa mãe não conhece o futuro. Ocorre que essa mãe sabe, provavelmente, que o filho zeloso que é, cuidador que é da mãe e da casa, vai tomar essas providências, porque ela não entende nada de encanação. Ela não entende nada disso, mas o filho entende. Muito bem. Então, a providência que ela toma é ligar para o filho. Ela, porém, não conhece o futuro. Eu citei esse pequeno exemplo porque ele tem uma série de providências. A mãe que telefona para o filho que vem, dá o primeiro telefonema. Quando chega o encanador, diz o que deve fazer. Ele mesmo vai comprar as coisas e sai atrás daquele supermercado, daquela casa de construção, disso, daquilo outro. Então, é uma série concatenada de providências para que o problema seja resolvido. Pronto. Agora, esqueçamos a mãe, esqueçamos Deus Todo-Poderoso, na sua divina providência, para conceder uma graça. Pensemos uma determinada pessoa que recorre a Deus com muita confiança, com muita insistência, com muita humildade. Ela não duvida de que Deus cuida dela, de que este acontecimento está sob o poder, sob o domínio da divina providência. Deus Todo-Poderoso, desde toda a eternidade, sabe que essa pessoa vai se dirigir a Ele. Antes, sabe do problema. E antes, sabe da solução que Ele vai dar ao problema. Mas a solução que Deus vai dar ao problema, tanto Ele pode imediatamente intervir, ou seja, eu mesmo, Deus, vou resolver sem que ninguém peça, ou mesmo que peça, eu vou resolver do meu jeito. Ele é Deus. Mas pode, desde toda a eternidade, determinar, cuidado com o verbo, determinar, que o problema, sim, sem dúvida alguma, vai ter solução, da maneira que Ele determinar, com as causas que vão interagir. Aquela pessoa que vai aconselhar aquele outro que vai visitar, a reunião que vai acontecer, as discussões, as inseguranças, os medos, os receios, o tempo, a iniciativa não pode ser agora porque aconteceu isso, porque uma greve, porque isso e aquilo outro, temos que aguardar. Deus, desde toda a eternidade, pode determinar que a condução do problema vai ser o resultado de uma interação de fatores, dentre eles a oração. Dentre eles a oração. Portanto, não existe para o cristão isto, sabendo, Deus, vosso Pai, sabe o que vos é necessário antes que vós lhe peçais. Isso não significa dizer que eu estou dispensado de rezar. Aí é que eu devo rezar. Mas lembrem-se, rezar não para que Deus saiba o que eu vou pedir, mas sabendo que, desde toda a eternidade, quis Deus Todo-Poderoso atender a nossa súplica, resolver tal problema, levando em conta este diferencial, este fator que pode alterar
para nós, não para Deus, porque quando rezamos, não rezamos para alterar nada em Deus, mas o Deus inalterado, o Deus imutável, o Deus cuja vontade é eterna, o Deus que eternamente determinou que tal problema fosse resolvido, eternamente determinou que isso fosse resolvido, levando em conta uma intervenção, a oração daquela pessoa. Por isso ele diz: pedi, recebereis. Então vai receber, Deus vai me dar somente depois que eu pedi? Na eternidade, não existe antes e depois. Deus já sabe de tudo. Quando nós pedimos para receber o que para nós é futuro, mas nele que é eterno, aquilo que um dia vai acontecer, a minha oração, que ele eternamente já sabe. Sabe eternamente porque é Deus e conhece tudo, mas quis eternamente conceder aquilo que vai ser pedido muito tempo depois, ou pouco tempo depois da minha oração, da sua oração, ele quis conceder eternamente. Eternamente ele determinou que concederia, levando em conta a sua oração. Eu repito, qualquer explicação que o bispo ou qualquer criatura humana se atreva a dar sobre esse assunto, só pode ir até aqui. Será sempre importante nós fazermos essa transposição do tempo, isto é, do antes, do durante e do depois, e a eternidade. O conhecer eternamente, o conceder eternamente, o já saber aquilo que vai acontecer na oração e aquilo que vai se seguir à oração, se ele vai dar ou não vai dar, quando vai dar, como vai dar, quanto tempo depois da oração, de A, de B ou de C. Se oração 1000 disse 1, 2, 3 ou 4 ou 5 vezes, eternamente ele já sabe de tudo. Mas quer que peçamos, quer que soframos, derramando nossas lágrimas de joelhos, suplicando, implorando: Senhor, Tu sabes tudo. Tu sabes que aquilo que eu vou pedir agora, Tu já conheces. Tu sabes do que é necessário, antes que vós lhe peçais. Atenção, que o texto não diz que Deus já sabe daquilo que eu vou pedir. Não. Claro que Ele já sabe aquilo que você vai pedir, mas nem sempre aquilo que você vai pedir é o necessário. Deus já sabe do necessário, isto é, Deus já sabe, antes de dormir, hoje, todo mundo vai rezar. E ao rezar, todo mundo vai pedir a Deus: abençoe meu filho, ou conceda tal graça, ou livre de tal perigo. As nossas orações corriqueiras, correto? Só que muitas das nossas orações nós não sabemos se aquilo que estamos pedindo é necessário realmente para o filho. Por isso, lembrem-se: Senhor, está se aproximando o dia do concurso do meu filho. Eu não sei se é necessário que ele passe, pelo menos agora, e nesse curso. Mas eu te peço porque na minha ignorância eu penso que está chegando a hora, enfim, para ele seguir o caminho dele, para ele se afirmar profissionalmente, financeiramente, etc. Pode pedir, mas não esqueçam de colocar aquele adendo da oração de Jesus no Jardim das Oliveiras: todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. Ou então, outra forma de dizer: Senhor, eu não sei se isso é necessário agora e dessa forma, o pedido que eu estou formulando para aquela pessoa que eu estimo tanto. Muito bem, mas se isso não for necessário, conceda o necessário. A oração acabou de ser atendida. Ah, não, mas eu queria que fosse o meu pedido. Epa, cuidado, o que é que está no Pai Nosso? Seja feita a minha vontade? Não. Perceberam? Temos todo o direito, desde que o nosso pedido não fira a dignidade de Deus, a santidade de Deus, não seja algo contrário a um dos pedidos do Pai Nosso, peçamos. Mas nunca esqueçamos, o que Jesus coloca aqui, o vosso Pai sabe o que é necessário. Às vezes a gente pede alguma coisa, cheios de boa vontade por alguém ou por nós mesmos, mas nós não sabemos se aquilo é necessário, estritamente, mas Deus sabe. Então, digamos: Senhor, eu te peço o necessário. Outra forma tão bonita, que está no Pai Nosso: Senhor, eu formulei esse pedido não para que tu saibas
Tu já sabes, Senhor, desde toda a eternidade. Agora, eu não tenho a certeza, meu Senhor, se isso realmente é necessário. Há muita coisa que é necessária. O que foi que Jesus Cristo disse para Marta? Marta, tu te inquietas? Uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Cristo é o único necessário. A salvação, estar com Cristo, a conversão, a santificação, quaisquer palavras que orbitem em torno de Cristo que quer que nós nos salvemos. Se, porém, o pedido que formulamos, saúde, dinheiro, trabalho, dívidas a serem quitadas, dramas a serem solucionados, etc., assombrações a serem dissipadas e assim por diante, Senhor, dá-me, porém, o necessário. Dá-me o necessário. Aquilo que tu sabes desde toda a eternidade, porque tu sabes também que aquilo que eu estou pedindo, e talvez tu julgues que isso não seja viável para o momento, não seja o adequado, não seja o indicado, enfim, eu te peço isto e te submeto ao único necessário, te submeto à tua santa vontade, enfim. Muito bem. Então, de novo, eu insisto, os desígnios divinos, a vontade divina é imutável. Deus não muda. Deus não passa a querer, a desejar uma coisa depois que eu começo a pedir. Isso é blasfêmia. Vocês já decoraram os 2 versículos, tanto de Malaquias como de Tiago, capítulo 1, versículo 17, no encontro passado? Vamos ver como está a memória de vocês. Malaquias 3:6 e Tiago 1:17. Malaquias é o último texto do Antigo Testamento e Tiago 1:17 é muito importante. Atenção, todos juntos, porque eu sou o Senhor e não mudo. Basta. Eu sou o Senhor e não mudo. A vontade de Deus não muda. Agora vamos a Tiago 1:17, todos juntos. Toda dádiva boa e todo dom perfeito vem de cima, descem do Pai das luzes, no qual não há mudança, nem mesmo aparência de instabilidade. Isso é importante. A vontade de Deus não muda, os desígnios de Deus não mudam. Deus não muda a partir do momento em que começamos a pedir. Portanto, é blasfêmia dizer, eu vou rezar para Deus mudar de opinião, mudar de ideia. Não. Quando já vimos, por favor, quando estudamos o livro do Gênesis, quando estudamos o livro do Apocalipse, o que significa Deus se arrependeu. Isto é, o que para nós pareceria mudança, quanto ao tempo, quanto à ordem natural das coisas, o autor sagrado coloca no agir de Deus uma expressão antropomórfica, isto é, Deus que em nossa concepção tomaria uma decisão, acabou na nossa concepção tomando outra, mas isso significa mudança quanto à nossa expectativa, não mudança em Deus. Isso já foi visto várias vezes, não é o momento de nós falarmos do arrependimento de Deus, que é um antropomorfismo que nesses 7 anos aqui nós estudamos inúmeras vezes. Então, a eficácia da oração, a intervenção da oração não fere a imutabilidade dos desígnios de Deus. Portanto, se você agora surgiu alguma dificuldade que exige que você reze, aliás, devemos rezar sempre, né? Mas surgiu alguma coisa, um problema de saúde de alguém na família, e quem não tem pessoas que precisam de oração porque surgiu um problema no corpo, na mente, porque surgiu alguma dificuldade, coitada, aquela pessoa surgiu uma enfermidade, é correto dizer, eu vou interferir junto de Deus? É correto, agora em termos. Você vai interferir porque Deus quer que você interfira. Pedi e recebereis. Lembram disso? Buscai e achareis.
rezar sempre sem jamais deixar de fazer. Lucas capítulo 18, a parábola da viúva inoportuna que fica na casa do juiz, faça justiça, faça justiça, faça justiça, e ela pede tanto até que o juiz decide atendê-la. Muito bem, Deus ordena que nós interfiramos, mas é uma interferência que não visa a mudar o desígnio eterno de Deus. É exatamente o contrário. O desígnio eterno de Deus dignou-se desde toda a eternidade conceder alguma coisa, levando em conta a nossa interferência. Alguém está chocado? É um mistério, mas é assim. Muito bem, então, o fundamento da eficácia da oração é exatamente a vontade de Deus que não muda. Eu repito obsessivamente, não rezamos para mudar Deus. Deus não muda. Malaquias 3, versículo 6. E São Tiago, capítulo 1, versículo. Pronto, perfeitamente. Estão afinados. Parabéns. Agora vamos à intuição de uma santinha que muitas vezes, quando dobrou os joelhos e juntou as mãos ou as elevou para o céu, alcançou graças. Essa santinha de Lisieux, doutora da Igreja, deixa-nos um belo regalo, um belo presente a respeito da oração nos seus manuscritos autobiográficos C25R. Vejam o que ela fala sobre o poder da oração. Vejam a intuição. Ela nos ajuda a compreender o plano da providência divina no âmbito da oração, ou a oração no misterioso plano da divina providência. Com a palavra, a santinha que morreu com 24 anos de idade. Aspas. Como é grande o poder da oração. Parece uma rainha com acesso permanente ao rei e capaz de obter tudo o que pede. Para ser atendido, não é preciso ler uma bela fórmula de circunstância em algum livro. Ai, se assim fosse, como eu haveria de lastimar? Ela mal sabia ler. Uma doutora da igreja que mal sabia ler. Fora o ofício divino, continua a santinha, que sou muito indigna de rezar, falta-me coragem para procurar bonitas orações nos livros. Causa-me dor de cabeça. São tantas. E uma é mais bonita que a outra. Não poderia rezar todas e não saberia qual escolher. Olha que bonito! Faço como as crianças que não sabem ler. Digo simplesmente a Deus o que quero dizer, sem frases bonitas. Ele me compreende sempre. Para mim, a oração é um impulso do coração, um simples olhar para o céu, um grito de gratidão e de amor no meio da provação, como no meio da alegria. Enfim, é alguma coisa de grande, de sobrenatural, que dilata a minha alma e me une a Jesus. Fecha aspas. E para avançarmos, é preciso dizer que todas as criaturas existem graças à providência de Deus. Isso nós sabemos. Mas de todas as criaturas, somente os anjos e os homens são capazes de reconhecer. É claro, quando o Salmo 18 diz: os céus narram a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, o passarinho louva a Deus, é verdade, mas do jeito dele, sendo criatura e entoando aquele hino bonito. O jacaré louva a Deus levantando a cabeça e agindo como ele age, do jeito dele, porque Deus o fez, e pelo simples fato de ele existir, ele revela
a grandeza de Deus, a sabedoria de Deus que fez o jacaré. Da mesma forma que fez a cobra, que fez a planta, que fez o astro, que fez a estrela, que fez o sol e assim por diante. Mas reconhecer mesmo que Deus é providente somente os anjos e os santos. Com exceção feita ao pecado. Tirando o pecado, tudo aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, aquilo que nos é concedido, aquilo que nós operamos, é Deus quem opera em vós o querer e o executar, o querer e o agir, diz São Paulo no capítulo 2 da carta aos Filipenses. Então, a nossa existência procede de Deus, a nossa saúde, a nossa força, a nossa inteligência, a nossa família, o sucesso nos empreendimentos, entre outros tantos dons. Tudo é dom da providência e nada procede senão dela. Vamos ver uma frase do apóstolo Paulo que prova isto. 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Todos juntos. Quem não encontrou na sua Bíblia pode ler ali, porque agora hoje é tudo muito fácil com essa tecnologia. O que há de superior em ti, que é que possuís que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se o não tivesses recebido? O que é que possuís que não tenhas recebido? Alguém pode dizer, a gripe. Olhe que há determinadas doenças que não levam à morte, que Jesus já falou alguma coisa sobre elas. Eu tive sarampo, é aquela doença que fica as pontinhas vermelhas? É? Tive coqueluche, tive bacilo de não sei de quê, tive até cobreiro. Mas o cobreiro que eu tive foi porque eu tomei banho na praia, em Maceió, praia poluída. É lógico que mamãe cuidou do cobreiro, mas depois que eu fiquei bom, para não esquecer, levei uma boa surra, para ficar bem marcado na minha mente, para eu não me expor em praia contaminada. O cobreiro me deixou bem assim. Pois bem, até o cobreiro. O que tu tens que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se o não tivesses recebido? Essa consciência é muito importante no estudo da divina providência. Tudo, com exceção do pecado, até as nossas contrariedades, até as pessoas que não são de boa índole, que Deus permite que apareçam no nosso caminho, e aqui o mistério do mal moral nos leva a fazer essa afirmação, mas permanece sempre um mistério, porque Deus permite, porque tinha que entrar esta pessoa, porque tinha que acontecer dessa forma, essa covardia, esse mau caratismo, essa traição, essas coisas que infelizmente a gente percebe na atitude de pessoas que entram na nossa vida, enfim. O mistério do mal, eu repito, não é tão fácil compreendê-lo, não é tão fácil esgotá-lo. É um mistério, como o próprio nome diz. E no plano da divina providência, Deus permite até que um malvado entre na nossa vida para nos livrar de outro malvado. Como assim? Oh, Deus é Deus, Deus é Deus. Talvez no céu a gente compreenda porque Deus permitiu que aquele assaltante levasse o nosso relógio. Se no céu nos for revelado que Deus permitiu que aquilo acontecesse para evitar que uma tragédia que ceifaria a nossa vida 15 ou 30 ou 40 ou 50 metros mais na frente, e que Deus disse, epa, aqui não, para que aquele não consuma o seu perverso propósito, eu permitirei de uma forma que esse meu filho que vai ser assaltado, que vai perder esse relógio, ou que vai ter o pneu furado, ou a bateria do carro batida, e ele não vai seguir viagem, justamente para evitar uma desgraça que eu, como Deus, desde toda a eternidade sabia, mas graças, aí entram os outros fatores.
Ele está sozinho naquela estrada que vai para Unai, que vai para Goiânia, que vai para Fortaleza. Entrou no carro e foi dirigindo, etc. E a esposa dele começou a se ajoelhar e a rezar. E Deus, desde toda a eternidade, levando em conta a oração dela, livrou o fulano com um mal que ele na hora pensou que era um absoluto. Mas que Deus, desde toda a eternidade, disse, a oração dela, e aquele que vai roubar o relógio dele, ou vai roubar o pneu dele, para livrá-lo daquela outra desgraça que ele jamais vai saber, e convém que não saiba, para não ficar vaidoso e assim por diante. Estamos diante de um Deus que conhece tudo, e nós não conhecemos basicamente nada. Por favor, creiam na providência. Por favor, saibam, de novo, todos juntos, que é que possuís que não tenhas recebido. E esse é o mistério de Jó. O que foi que Jó disse depois que recebeu a notícia? Perdeu os bens, perdeu os escravos, perdeu os animais, perdeu todos os filhos que estavam em festa. Um homem justo, Jó capítulo 1, versículo 21, o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui, a fé na divina providência nos leva a ficarmos espantados, estarrecidos, de alegria, por favor, de alegria. O nosso Deus providente, que nesses acontecimentos, Santa Teresa do Menino Jesus, não, Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa de Ávila, na sua oração, nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa. De fato, na hora quando o problema está em andamento, é um desgosto muito grande, é um dissabor, é um mal-estar, você não come, você não dorme, você se inquieta, sei lá, problema de filho, problema de família, dificuldade no trabalho, de relacionamento com os vizinhos. Olhe, é cada assombração, é cada coisa. Todos vocês, se fosse facultada a palavra para vocês citarem aqui, vocês falariam de tantas e tantas dificuldades. E depois, sim, é verdade, foi sofrido, mas Deus Nosso Senhor foi dando um jeito, as coisas foram acontecendo, o tempo se encarregou de acomodar as coisas, a poeira baixou e tudo levou o seu curso. É assim. Repito, mesmo quem pode dizer isso, acho que ninguém aqui deixaria de dizer que na sua vida aconteceu exatamente isso, e muitas vezes, mas permanece sempre o mistério. Por que tinha que ser aquela mala pesada? Por que eu tinha que ouvir aquilo? Ou por que tinha que ser a dívida desse jeito? Ou por que tinha que ser o problema dessa forma? Por favor, não perguntem para mim, porque também eu sou uma criatura como vocês. Mas saibam, o plano da providência divina é gigantesco, é belíssimo, e é um plano que se ultrapassa imensamente a nossa pobre razão, não pode, porém, ultrapassar a certeza de que é o amor imenso, o amor providencial de um Deus que jamais esquece e jamais perde e jamais deixa de ter as chaves de toda a história. Diz o livro do Apocalipse, ele tem as chaves, ele abre e ninguém fecha, ele fecha e ninguém abre. Quanto mais do acontecimento desta minha família, ou deste meu filho, ou do meu relacionamento com o meu esposo, a minha esposa, ou do meu trabalho, e assim por diante. Muito bem. Então, continuamos agora, depois de Santa Teresinha do Menino Jesus e do apóstolo Paulo, a atitude que brota naturalmente do nosso coração ao reconhecer que tudo o que se tem vem do Senhor. Nós vamos com o salmista do Salmo 12, versículo 6. E agora, depois desses elementos, é muito importante que a nossa oração inclua também esses dissabores que Deus não quis enquanto tais, mas permitiu que acontecessem, ou permite que aconteçam, para que nós
cantemos a divina providência. Salmo 12. E meus adversários não triunfem no momento de minha queda, eu que confiei em vossa misericórdia. Antes possa meu coração regozijar-se em vosso socorro. Agora vem o que interessa. Então cantarei ao Senhor pelos benefícios que me concedeu. Pelos benefícios que me concedeu. Dom José, eu sinto vontade, olhando aqui nessa palavra benefícios, de pensar que benefícios aqui são só coisas que me agradam. Eu posso pensar assim? Somente coisas que agradam a você? Não. Porque há determinadas coisas que na hora a gente não gosta, mas que a gente sabe que elas vão trazer um benefício tremendo para a gente. Vamos ver na 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação Ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. Nunca se deve agradecer a Deus por uma tentação, até porque Deus não tenta ninguém, mas aquilo que Deus concede quando somos tentados. Eu te dou graças, Senhor, por esse benefício. Tu permitiste que eu fosse tentado e me deste os meios de suportar a tentação e os meios de sair dela. Por isso, eu posso dizer, na tentação eu aprendi, eu amadureci, eu sou uma pessoa forte, eu sei como resistir a essa tentação. Pois bem, a gente deve render graças a Deus por todos os benefícios, até esses dissabores, porque no dissabor a gente amadurece tremendamente. O capítulo 1 da carta de São Tiago, logo nos primeiros versículos, nós temos uma lição que prova exatamente isto. Tiago, capítulo 1, todos juntos, Tiago, capítulo 1, de 2 a 4. Considerai que é summa alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações, sabendo que a vossa fé produz a paciência, mas é preciso que a paciência efetue a sua obra, a fim de serdes perfeitos e íntegros, sem fraqueza alguma. Isso é revolucionário. Na hora em que a gente passa pela provação, convenhamos, quem é que se lembra disso? Quem é que sente alegria? Pouca gente, viu? Mas é uma lição sábia, viu? As provações pelas quais a gente passa, olha o benefício. Tem pessoas que nas provações se destrambelham, viu? Se destemperam e não tem vida de oração, não temem a Deus, enfim, não tem uma caminhada, no caso dos católicos, vida sacramental, comunhão, confissão, oração, jejum, etc. Na provação, elas se revelam umas destemperadas, umas malucas, nervosas, cheias de tiques, de palavrão, de agressividade, de atitudes de gente louca, de gente translocada. Mas quem tem Deus experimenta exatamente isto. Na provação, a minha fé me leva a ser paciente. E na paciência, uma alma perfeita e íntegra, sem fraqueza alguma. Portanto, os benefícios que Deus nos concede, também nos momentos de provação. Deus
prova, mas não tenta. Ele provou Abraão, não tentou Abraão. E já vimos a diferença entre provar e tentar. Já vimos? Está claro? Deus não tenta ninguém. Muito bem, então cantarei ao Senhor pelos benefícios que Ele me concedeu. Vamos agora com o profeta Isaías capítulo 63, versículo 7, render graças a Deus porque a sua providência, também em momentos de dificuldade, triunfou, triunfa e triunfará. Isso é muito bonito, esse texto me toca muito. Todos juntos, quero celebrar os benefícios do Senhor e seus gloriosos feitos, por tudo que fez em nosso favor e por sua grande vontade, com a qual nos cumulou na sua ternura e na riqueza. Isso é muito bonito, belo. Eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, ó Deus, por tudo isso, por tudo isso. Uma pergunta simples, é dolorosa, mas quem, ao receber a notícia da morte de um ente querido, ou quem teve a experiência de contemplar, testemunhar, estar perto da pessoa amada na hora da morte, ou seja, praticamente ela morreu nos meus braços, e não deve ser uma cena, a não ser que se trate, obviamente, de quem teme a Deus, nessa hora, claro que chora, mas brada esse versículo, a pergunta que eu quero fazer é, se alguém, ao receber a notícia, ou estando perto de uma pessoa na hora do seu desenlace, lembrou de dizer isso, ou disse isso, ou pensou isso, ainda que não com essas palavras, mas no íntimo do seu coração. Vamos ler a frase. É uma frase que eu repito. Eu não sei qual a pessoa da minha família, bem próxima, bem amada, que vai partir antes de mim. Não sei. Mas eu peço a Deus, se a notícia chegar aos meus ouvidos, Senhor, dá-me a graça de dizer isto. Ou outra frase parecida. Por favor, todos juntos. Nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Levante a mão quem já disse isso. Não. Mas certamente, o cristão católico, se não disse essa frase, pensou nessa realidade. Senhor, conceda o descanso eterno a esta alma que acabou de partir, pai, mãe, enfim. É particularmente doloroso se se trata da mãe, se se trata do filho, do pai, do avô. É sempre doloroso, é sempre dramático, é sempre parte verdadeiramente o coração, é profundamente humano e nos faz parecidos com Jesus, que choremos. Ordinariamente a reação perante a morte de uma pessoa querida é a reação de Jesus. Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. Jesus chorou na presença de Marta e de Maria. Depois foi ao túmulo e rezou e disse, Lázaro, vem para fora. Então é humano, profundamente humano, e nos faz parecidos com Jesus, chorar diante da possibilidade da nossa morte e chorar diante da morte das pessoas que nós amamos. O Senhor deu, o Senhor tirou. Cuidado para não interpretarmos dessa frase como se, fulano foi assassinado, o Senhor tirou. Não, o Senhor não tirou. Essa morte não tem nada a ver com a vontade de Deus. Foi a vontade de fulano de matar o outro. Deus não tem nada disso. Mas o Senhor tirou nesse sentido. Deus, na sua divina providência, por um desígnio que desconhecemos, permitiu que o malvado matasse fulano. Está nas tuas mãos, Senhor. A vida do assassino faz justiça. E a alma daquele que partiu vitimado, se inocente ou não, deixemos isso para lá,
que o Senhor conceda o descanso eterno. Então, nunca o Senhor deu, o Senhor tirou, se aplica a mortes que são provocadas. Não é correto você dizer que uma pessoa que fumou 40 carteiras de cigarro por mês, ou tantas por dia, e contraiu câncer de pulmão, e morreu por causa desse câncer, que se alastrou, etc., que o Senhor tirou. Alto lá. Como estamos a 55 minutos do nosso início, eu proponho que paremos por aqui. Vocês percebem que a cada dia o assunto da Divina Providência vai ficando mais fascinante. Ainda temos coisas graves para tratar. A questão do mal moral, sobretudo quando ele parece ficar impune. E o mal que atinge não só uma, mas 2, 3, 100, 1000, milhares, milhões de pessoas. E ceifa vidas humanas, e tira o sono, e comete injustiças. Onde está a providência divina? Esse assunto é um pouquinho mais para frente. E vai exigir de mim mais estudo e mais oração, mas nós temos que tratar. E nós vamos concluir a Divina Providência com o espantoso episódio da Segunda Guerra Mundial. Falar da providência divina diante de um episódio que ceifou mais de 55 milhões de pessoas. Tenham uma boa semana. Espero que esses textos veiculados vamos bater muito isso na nossa mente, porque com esses textos da Escritura a gente dissipa, como eu creio que já dissipamos em muitas cabeças aqui, muitos corações aqui, dúvidas que talvez atribuíssem a Deus uma culpa, uma responsabilidade que Ele não tem, uma ideia equivocada da Divina Providência. E é bom assim, é bom conhecer, e assim a gente vai, repito, é sempre um mistério. Eu não posso, tenho os meus limites, meus queridos alunos, eu sempre disse para vocês, tenho limites, muitos, e não posso sondar o abismo do plano misericordioso de Deus, do mistério de sua vontade, do abismo insondável da sua divina providência. Boa semana, até o próximo sábado, se Deus quiser. Boa noite.